Boa noite, senhoras e senhores. Hoje falaremos sobre Nietzsche e a crítica que ele faz, uma crítica contundente que ele faz a Platão e ao cristianismo. O que diz Nietzsche? Ele diz assim: Platão e o cristianismo, eles dividiram o mundo, eles dividiram o homem e o mundo em duas partes. E eles fazem uma troca. Trocam a vida real, aqui nesse mundo, por uma promessa a ser paga no além-vida. Nietzsche, ele é contundente. Nietzsche, ele faz a chamada filosofia martelada. Para entender essa crítica, nós vamos ter que recuar e entender o que Platão fez e como o cristianismo se apropriou da ideia de Platão. Vejamos. Platão entendia que o homem era dividido em duas metades, com características diferentes. Uma parte, o corpo, a outra parte, a alma. O corpo, mortal. A alma, imortal. O corpo, condenado irremediavelmente a sofrer as ações do tempo. Sinto muito. Não quero deixar vocês tristes, mas vocês vão envelhecer. Vão ficar sequinhos, curvados, e no final vão morrer. A alma não. A alma imortal. E para Platão, corpo e alma habitam locais diferentes. O corpo, operando nos sentidos, vive no chamado mundo das sombras, o mundo das aparências. A alma, com acesso da razão, ela tem a possibilidade de contemplar a verdade do mundo das ideias. Aliás, para Platão, essa alma imortal, que vivia no mundo das ideias e que tinha acesso às essências, que tinha acesso à verdade, ela subitamente é arrancada de lá e ela encarna, ela entra na carne. E esse choque acaba fazendo com que a alma se atordoe e tenha que recordar das coisas que ela já sabia quando ela estava lá no mundo das ideias. E o que a alma deseja? O que a alma quer? A alma quer se libertar desse invólucro. Ela quer retornar para o mundo das ideias. Para Platão, o corpo é uma prisão. Ok. Essa é, em linhas gerais, a ideia do que a gente chama de dualismo platônico. Uma divisão que Platão fez, uma cisão que ele fez, que não mais cicatrizou. Porque desde lá, o Ocidente vê o homem cingido, dividido nessas duas metades. Mais tarde, com o surgimento do cristianismo, que no primeiro momento era uma seita muito simples, uma seita que tinha uma ideia que era basicamente a ideia de que basta você aceitar Jesus no seu coração e você alcançará o reino dos céus para sempre. Essa foi a mensagem, essa foi a boa nova, que fez com que o cristianismo se espalhasse no mundo romano e que fosse atingir justamente as pessoas que eram mais carentes, as pessoas que eram mais oprimidas, a grande massa de escravos, as mulheres. Essas pessoas foram os primeiros cristãos fervorosos. E era uma coisa simples. E se espalhou e tomou conta da Europa. Mais tarde, com a queda de Roma, quando Roma estava no final do seu período, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, quando o cristianismo foi incorporado pelo Império Romano, ele teve que fazer uma transição. Não mais apenas a religião, a seita que se espalhava com essa boa notícia, uma coisa simples,
Mas quando a elite, quando os senadores, quando a elite romana se tornou cristã, a exigência intelectual aumentou. Aí surge um bispo, chamado Agostinho, mais tarde ser elevado a Santo Agostinho, que vai tentar fazer uma coisa que aparentemente é impossível, que é conciliar o pensamento filosófico grego com a fé cristã. Vejam que são duas coisas de natureza diferente, razão e fé. Mas o esforço, diz Agostinho, vai justamente se apoiar em Platão. Ele vai pegar Platão e vai dizer, Platão é muito bom, Platão é muito bom. Platão fez certo, está certo, isso que ele disse está absolutamente certo. Existe a alma, que é imortal, existe o corpo, que é mortal. A alma é boa, o corpo é ruim. A única coisa que Platão não sabia, porque não teve acesso, é que a alma não vai, ela não vem lá do mundo das ideias, não é para o mundo das ideias que ela quer voltar, não é de lá que ela se origina, mas é de Deus. Deus é a origem da centelha divina, da centelha imortal do homem. Agostinho vai criar toda a filosofia que vai nortear a Idade Média, chamado... E esse pensamento, não só ele se apropria dessa ideia de Platão, como introduz uma coisa nova. Agostinho vai criar a ideia de que existe o livre-arbítrio. Da seguinte forma, Deus criou a alma para governar o corpo. E o homem tem a opção de seguir isso. Ele tem um livre-arbítrio, mas muitos não fazem isso. Muitos não seguem essa ordenação natural e fazem com que os interesses do corpo, os desejos do corpo, prevaleçam sobre a alma. A isso, Agostinho dirá, é pecado. Isso é pecado. Vejam que o centro da teologia cristã vai se centrar sempre que o corpo, os desejos do corpo, os prazeres do corpo prevalecem sobre o espírito, nós temos pecado. Está comendo demais? Gula! Está lá fazendo exercício, está pensando apenas na vaidade. Sexta-feira à noite, só pensa naquilo. Luxúria! Vejam, quanto menos corpo eu tiver, quanto menos eu acessar o corpo, mais a minha alma sobe, mais a minha alma fica leve, mais a minha alma se aproxima do divino. E essa é a teologia, da primeira parte. E é justamente a isso que Nietzsche vai criticar. É justamente aí que entra a crítica quando ele diz, tolos, vocês trocam a vida real, os prazeres, em troca de uma promessa. E como Nietzsche vai propor resolver essa questão? Qual é a ideia dele? Eles esqueçam isso. Afastem o cristianismo, afastem Platão, vamos voltar aos tempos anteriores a eles, quando ainda os gregos eram seres íntegros, quando ainda não havia sido feita essa divisão, quando existia então a simultaneidade das divindades de Apolo e Dionísio. Divindades complementares. Apolo, o Deus da razão, o Deus que recomenda nada em demasia. De outro lado, Dionísio, o Deus que propõe o êxtase e o entusiasmo, dizendo que o Deus está dentro de mim
Poderíamos falar mais sobre Dionísio, sobre Apolo, mas basicamente é essa a ideia, é essa a crítica, é essa a ideia de Nietzsche. Nietzsche diz: vocês não devem, vocês não podem aceitar isso. Vocês não devem se acomodar. Vocês não devem fazer parte desse rebanho. Ficam ali nessa vidinha. Ficam ali aguentando aquele chefe muquirano. Ficam presos num casamento insatisfatório. Porque vocês acreditaram nessa baboseira, diz Nietzsche. Vocês acreditaram que nós somos todos irmãos. Não!